Você já conheceu alguém que, apesar de todo o poder e riqueza, ainda era vazio por dentro? Imagine um rei, com tudo o que o mundo podia oferecer, mas que vivia amargurado, cruel e infeliz. Um homem que governava sem misericórdia, distanciado de seu povo e incapaz de encontrar paz. Mas, e se eu te dissesse que, em meio à escuridão, Deus enviou a ele alguém especial? Uma mulher sábia, virtuosa, que iria transformar sua vida e, com isso, mudar o destino de um reino inteiro. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como o amor e a sabedoria podem redimir até os corações mais endurecidos. Fique até o final e inspire-se nessa jornada de redenção e esperança. Afinal, todos nós merecemos uma segunda chance, não é? O vento frio soprava pelas torres de pedra do castelo, ecoando com um som que parecia o lamento de almas perdidas. Era um inverno impiedoso, e, nas aldeias ao redor, as pessoas lutavam contra o frio e a escassez, temendo que a severidade do rei Armando tornasse tudo ainda pior. Naquele dia, o povo murmurava rumores sombrios sobre novas punições. Armando, seu soberano, era um homem temido e respeitado, mas jamais amado. Em seus olhos havia uma frieza impenetrável, e nos contornos de seu rosto, uma expressão de constante desagrado. Na grande sala do trono, Armando mantinha o mesmo semblante rígido enquanto ouvia seus conselheiros debaterem o aumento de impostos. Sentado em seu trono de madeira entalhada e rodeado por tapeçarias que contavam a história de seus antecessores, o rei parecia indiferente. Um dos conselheiros, um homem idoso de barba branca e olhar cansado, se atreveu a sugerir uma redução temporária nos tributos para aliviar o povo. Majestade, disse o velho conselheiro com uma voz hesitante, o inverno tem sido especialmente cruel. Nossos camponeses lutam para sobreviver. Talvez uma pequena concessão nos impostos pudesse. Antes que ele terminasse, Armando ergueu a mão com firmeza, e o silêncio caiu sobre a sala. Seu olhar gelado repousou sobre o conselheiro, que abaixou a cabeça em sinal de respeito e, quem sabe, um pouco de medo. Concessões, Alaric? A voz de Armando era baixa, porém carregada de uma autoridade que reverberava pelo salão. Será que você, após todos esses anos, ainda não entende? Concessões são sinais de fraqueza. E fraqueza não tem lugar neste reino. O conselheiro engoliu em seco, e todos os outros homens na sala mantiveram-se em silêncio, temendo provocar a ira de seu rei. Armando inclinou-se para a frente, seus olhos afiados como lâminas. Se cedermos agora, como espera que nos respeitem amanhã? O povo precisa entender que o inverno é apenas mais uma provação. Somente os mais fortes sobreviverão, declarou, sua voz se tornando quase um sussurro gélido, como o vento lá fora. O clima na sala era tenso, quase insuportável, e mesmo aqueles que estavam acostumados com o temperamento sombrio do rei sentiram o peso de suas palavras. Mas o que ninguém sabia era que a amargura de Armando vinha de feridas profundas, marcas invisíveis que ele guardava como tesouros sombrios. Ele fora traído por aqueles que mais amava, e essas decepções o haviam endurecido, deixando-o isolado até mesmo daqueles que tentavam se aproximar. Naquela mesma manhã, enquanto o rei encerrava a reunião e ordenava que os conselheiros saíssem, um mensageiro entrou às pressas na sala do trono, ignorando as convenções de etiqueta. Armando ergueu uma sobrancelha, ligeiramente irritado com a interrupção. Majestade, o jovem mensageiro se curvou rapidamente. A comitiva de Lady Sofia chegou aos portões do castelo. Ela solicita uma audiência. Armando franziu o senho, surpreso com a notícia. Lady Sofia era conhecida por sua inteligência e serenidade, e há muito tempo estava prometida para um casamento político com ele, algo que Armando sempre evitara. Lady Sofia? E por que diabos ela estaria aqui? O tom de sua voz carregava uma ponta de desprezo. O mensageiro hesitou antes de responder. Ela mencionou que tem assuntos urgentes a tratar com Vossa Majestade. O mensageiro escolheu bem as palavras, tentando minimizar qualquer possível irritação do rei. Após alguns segundos de silêncio, Armando finalmente respondeu com um tom de resignação. Mande que ela entre. Momentos depois, as grandes portas da sala do trono se abriram, revelando Sofia, uma mulher de porte elegante e expressão serena. Seus olhos, no entanto, brilhavam com algo que intrigava o rei. Não havia medo neles, nem hesitação, apenas uma determinação tranquila. Ela caminhou em direção ao trono,
parando a poucos metros de Armando, sem desviar o olhar, e fez uma reverência respeitosa. Armando observou-a por um momento antes de quebrar o silêncio. E então, Lady Sophia, ele disse com um leve tom de ironia, a que devo o prazer dessa visita inesperada? Sophia ergueu o olhar e respondeu calmamente. Majestade, soube que o inverno tem sido cruel para o seu povo. Muitos estão sofrendo, passando fome, e eu acredito que há algo que Vossa Majestade pode fazer para aliviar essa dor. O semblante de Armando endureceu, mas Sophia continuou, impassível. Ou será que o senhor pretende governar um reino de cadáveres? A sala ficou em silêncio absoluto. Nunca alguém havia ousado falar com o rei daquela maneira. Alguns dos conselheiros que estavam saindo pararam na porta, incrédulos, esperando pela explosão que certamente viria. Armando inclinou-se para a frente, o olhar fixo em Sophia. Mas ao invés da explosão de raiva que todos esperavam, ele simplesmente perguntou com voz baixa, porém carregada de uma tensão evidente. E o que exatamente você sugere, Lady Sophia? Sophia manteve-se calma, mas sua resposta veio rápida, como se já tivesse pensado nas palavras muito antes de entrar naquele salão. Sugiro que Vossa Majestade reconsidere a maneira como vê o seu povo. Não como meros súditos que devem suportar o peso de seu governo, mas como vidas preciosas. Cada um deles é parte do seu reino. E um rei sábio não deixa seu povo perecer. A intensidade daquelas palavras pairou no ar, e Armando, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se desafiado, não por oposição ou ameaça, mas por algo que ele não sabia se podia sequer compreender, compaixão. O frio não era apenas uma sensação física, parecia impregnar a alma de quem entrava no salão. Lady Sophia continuava ali, inabalável, com os olhos fixos em Armando, como se enxergasse além da fachada impenetrável do rei. A expressão dela, calma e decidida, era um contraste gritante à frieza do ambiente. Armando segurava o braço de seu trono, observando-a com uma curiosidade que ele próprio detestava admitir. Como ousa, pensava. Mas, por mais que desejasse despedi-la ou condená-la por tamanha ousadia, algo o impedia. Era como se cada palavra dela tivesse encontrado, de maneira sutil, uma fresta em sua fortaleza emocional. Finalmente, o rei quebrou o silêncio, inclinando-se levemente para a frente e perguntando com uma calma que era quase ameaçadora. E o que faz você acreditar, Lady Sophia, que conhece tão bem meu povo? Que sabe o que é governar, ou o que o reino precisa? Sophia não recuou. Na verdade, seu olhar parecia ganhar ainda mais firmeza. Não é preciso ser rei para entender a dor, Vossa Majestade, respondeu ela, cada palavra carregada de um peso que soava quase como um desafio. E tampouco é preciso ser um súdito para saber que o medo nunca trouxe a verdadeira lealdade. É apenas uma máscara frágil que, ao menor sinal de fraqueza do governante, se desfaz como vidro. Armando ergueu uma sobrancelha. A franqueza dela o deixava sem palavras, mas ele não podia, nem queria, demonstrar isso. Como um rei poderia se mostrar vulnerável diante de alguém? E ainda mais uma mulher que ousava adentrar seu domínio e confrontá-lo com palavras tão afiadas? Ele se levantou lentamente do trono, os passos firmes ressoando no chão de mármore enquanto ele se aproximava dela. Quando finalmente parou a poucos passos de distância, sua altura imponente projetava uma sombra sobre Sophia, mas ela se mantinha inabalável, os olhos fixos no rosto dele. Havia ali uma força silenciosa, algo que ele não conseguia decifrar. Cuidado com o que diz, Sophia, murmurou Armando, o tom de sua voz era baixo, mas carregado de ameaça. Palavras como as suas já custaram a muitos a própria vida. E ainda assim estou aqui, Majestade, retrucou ela sem hesitar. Porque acredito que as palavras podem salvar vidas, tanto quanto as ações. Inclusive a sua. As últimas palavras dela pareciam ecoar pelo salão, tocando um ponto sensível e oculto dentro de Armando. Ele a encarou por um longo momento, como se procurasse uma falha, algum sinal de fraqueza que desmentisse aquela segurança dela. Mas tudo que encontrou foi um olhar que desafiava, mas que também carregava uma ternura que ele não sabia reconhecer. Antes que pudesse responder, Sophia continuou. Eu vim aqui porque acredito que o senhor ainda pode ser o rei que nasceu para ser. O senhor tem o poder de fazer muito mais do que impor medo. Imagine, ser um rei amado, respeitado de verdade. Imagine o que um reino de súditos leais e fiéis pode conquistar.
Armando recuou um passo, surpreso. Por um instante, a armadura emocional que ele vestia pareceu vacilar, revelando o homem amargurado e ferido que estava por trás da fachada imponente de rei. Mas ele rapidamente se recompôs, erguendo o queixo com uma expressão endurecida. Você é tola, Sofia, murmurou ele com desdém. O mundo não é um conto de fadas onde reis e súditos vivem em harmonia. Governar é conquistar, e, para conquistar, é preciso dominar. Não se ganha poder com ternura e sentimentos. Sofia o escutava com atenção, mas havia um leve sorriso em seu rosto, um sorriso que parecia enxergar além das palavras dele. Quando ele terminou, ela deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que apenas ele pudesse ouvi-la, e falou em um tom quase sussurrado. Está enganado, Armando. O poder que você busca está na força que seu povo pode lhe dar. Não há maior conquista do que a lealdade espontânea. Mas, para isso, é preciso que seu coração se abra. E se não for por eles, então por si mesmo. Porque a vida de um rei solitário, por mais rica e poderosa que seja, não é vida alguma. Por um momento, o olhar de Armando vacilou. Aquelas palavras o atingiram com uma força que ele não sabia de onde vinha. Elas eram verdadeiras, e ele sabia disso. Havia uma ferida aberta dentro dele, uma ferida que Sofia parecia enxergar, uma ferida que ninguém jamais ousara sequer imaginar. Um som de tosse tímida quebrou o momento. Era Alaric, o conselheiro idoso, que, visivelmente nervoso, aproximou-se do rei. Majestade, perdoe-me a interrupção, mas o conselho aguarda sua decisão sobre as questões econômicas. Armando respirou fundo, endireitando-se como se as palavras de Sofia tivessem sido apenas uma ilusão passageira. Ele lançou um último olhar para ela, que ainda o observava, antes de voltar-se para o conselheiro. Diga ao conselho que manteremos os impostos como estão, anunciou, num tom severo, mas sua voz parecia mais hesitante do que o habitual. E mande alguém escoltar Lady Sofia aos aposentos de hóspedes. Alaric acenou com a cabeça, e logo 2 guardas se aproximaram para conduzir Sofia. Antes de sair, ela lançou um último olhar para Armando, um olhar que dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Havia um misto de compaixão e de algo quase como desafio. Era como se ela estivesse lhe dizendo, silenciosamente, que não desistiria de confrontá-lo. Quando Sofia foi conduzida para fora do salão, Armando sentiu-se estranhamente vazio. Havia algo naquela mulher que mexia com ele de um jeito que não conseguia entender. O que ela via nele, afinal? E por que ela ousava confrontá-lo quando todos os outros se acovardavam? Mas ele sacudiu a cabeça, afastando aquelas perguntas. Sentimentos e dúvidas não faziam parte de sua vida. Ele era o rei, e precisava se manter firme. Mas, mesmo enquanto dava novas ordens ao conselho, sua mente insistia em retornar àquela conversa, ao olhar de Sofia, às palavras que ela dissera com uma convicção que ninguém jamais havia tido. Em seu íntimo, uma pequena faísca parecia ter sido acesa, e, por mais que ele tentasse, não conseguia apagá-la. Sofia estava em seus aposentos, e a quietude ao redor parecia acentuar cada batida de seu coração. A conversa com o rei havia deixado um impacto inesperado nela. Nunca imaginara encontrar tamanha frieza em alguém, mas tampouco imaginava que, por trás daquela máscara, houvesse um olhar tão carregado de dor. Quando estava imersa em pensamentos, um leve toque na porta a fez-se virar. Para sua surpresa, era o próprio Armando. Ele entrou devagar, fechando a porta atrás de si, o rosto indecifrável, mas os olhos traziam algo que Sofia ainda não havia visto, uma sombra de vulnerabilidade. Sofia, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não consigo esquecer o que você me disse. Suas palavras me atormentam. Ela sentiu o coração acelerar, mas se manteve calma, respondendo com a mesma suavidade. Armando, eu disse o que achei necessário. Não vim aqui para te enfrentar, mas para te lembrar de que ainda existe bondade, mesmo no coração mais endurecido. Ele a olhou de uma forma intensa, e algo dentro dele pareceu ceder. Dando um passo em sua direção, ele estendeu a mão, hesitante, e tocou suavemente o rosto de Sofia. Aquele toque parecia delicado, quase inseguro, como se temesse que ela desaparecesse ao menor contato. Eu fui cruel por tanto tempo, Sofia, ele murmurou, os olhos vagando pelo rosto dela. Às vezes me pergunto se é tarde demais para tentar ser diferente. Se ainda há algo de bom,
ou de humano em mim. Sem conseguir resistir, Sofia ergueu a mão e tocou o braço dele, um toque firme, mas reconfortante. Seus olhos encontraram os dele, e ali, na proximidade dos dois, havia um momento que parecia suspenso, uma conexão que não precisava de palavras. O silêncio dizia muito mais do que qualquer frase ousaria. Não é tarde, Armando, ela sussurrou, seus olhos cheios de uma ternura que ele jamais vira. Desde que o Senhor queira, desde que escolha, há sempre uma chance. Ele inclinou o rosto em direção ao dela, como se o toque suave de seus olhares fosse irresistível. Antes que percebesse, seus lábios se aproximaram dos dela, e ele a beijou. Foi um beijo doce, lento, como se cada instante fosse um passo cuidadoso em território desconhecido. Sofia sentiu seu coração disparar, e o calor daquele gesto fez seu peito vibrar com uma alegria inesperada. Após o beijo, Armando a envolveu em um abraço firme, e ela repousou a cabeça em seu ombro, permitindo-se fechar os olhos. Por alguns segundos, ambos se permitiram uma paz que desconheciam, uma sensação de que, mesmo em meio ao gelo de suas vidas, haviam encontrado algo quente, algo para se agarrar. Eu preciso de você aqui, Sofia, ele sussurrou, com a voz rouca de emoção. Mas não apenas como minha esposa. Preciso de você para me ajudar a me lembrar de quem eu posso ser. Ela sorriu, um sorriso suave e acolhedor, e respondeu, apertando-lhe a mão. Estarei ao seu lado, Armando, por cada passo do caminho. Porque acredito que você pode ser o rei que este reino precisa. A notícia de que o rei começara a mudar sua postura ecoava por cada corredor e cada salão do castelo. Nos campos e vilarejos, o povo sentia o peso das decisões que ele tomava de forma mais compassiva, mas poucos entendiam a verdadeira razão para a mudança. Os conselheiros, perplexos, observavam em silêncio, e os servos do castelo murmuravam discretamente sobre os rumores que corriam, de que Lady Sofia, com sua presença serena e destemida, havia tocado o coração do rei. Naquela noite, quando Armando entrou em seus aposentos e convidou Sofia para uma caminhada pelos jardins, ela aceitou com um sorriso tímido e curioso. O ar estava fresco, e o céu, pontilhado de estrelas, parecia conspirar para criar um cenário mágico. À medida que caminhavam, os ruídos do castelo ficavam para trás, até restarem apenas os sons suaves da natureza. Armando mantinha os olhos fixos adiante, mas seu coração palpitava com uma mistura de nervosismo e antecipação. Sofia percebeu sua inquietação e, num impulso, decidiu quebrar o silêncio. Algo o incomoda, Armando? Perguntou ela, a voz suave, mas cheia de interesse genuíno. Ele olhou para ela, e por um momento, um leve sorriso se formou em seus lábios. Não exatamente, Sofia. É mais como uma inquietação, como se houvesse algo dentro de mim que eu ainda não compreendo. Sofia soltou um sorriso encorajador, e ele continuou. Você sempre foi tão determinada? Perguntou ele, parando de caminhar e virando-se para ela. É raro alguém ousar me enfrentar, mesmo quando eu, claramente estou errado. Ela soltou uma risada suave, algo tão sincero que o fez relaxar, quase esquecendo que era o rei. Talvez, Armando, seja por isso que estou aqui. Não acredito que a verdade deva ser temida. Se você deseja que o povo acredite em suas intenções, precisa começar mostrando isso a si mesmo. Houve um longo momento de silêncio entre eles. Ele a observava, absorvendo cada palavra, como se estivesse redescobrindo algo dentro de si. As palavras dela tocavam fundo em seu coração, despertando uma parte sua que ele há muito reprimira. Armando suspirou, estendendo a mão com uma leve hesitação. Com delicadeza, tocou o rosto dela, seus dedos deslizando suavemente pela pele de Sofia, como se temesse quebrar algo precioso. Sofia sentiu um calor reconfortante invadir seu corpo com aquele gesto. O olhar intenso de Armando, misturado com uma fragilidade que ela nunca vira antes, fez seu coração disparar. Ela levantou a mão e colocou sobre a dele, envolvendo-a num gesto carinhoso. O toque deles parecia carregar todo o peso da nova relação que começava a se formar, feita de confiança, esperança e, talvez, amor. Não é tarde para mudar, Armando. Ela sussurrou, com os olhos ainda fixos nos dele. O poder que você busca está ao seu alcance, mas depende de você escolher o caminho que quer trilhar. As palavras de Sofia pareciam ecoar dentro dele, e Armando sentiu seu peito se apertar. Ele a olhou com intensidade, um calor crescendo em seu olhar.
Sofia, a voz dele saiu num sussurro, cheia de emoção. Eu não sou digno de você. Por tanto tempo fui apenas um homem amargurado, preso em minha própria escuridão. Ela sorriu, um sorriso suave e acolhedor, enquanto apertava a mão dele com mais firmeza. Talvez, Armando, o que você merece seja muito mais do que acredita, sussurrou ela, seus olhos brilhando com uma ternura que ele jamais imaginara receber. O rei sentiu algo dentro de si quebrar. Incapaz de resistir ao ímpeto do momento, inclinou-se e tocou os lábios dela com os seus, num beijo que começou hesitante, mas que logo ganhou intensidade. Os lábios de Sofia eram suaves, como um refúgio em meio à tormenta, e o toque dele, ao mesmo tempo terno e apaixonado, fez o coração dela disparar. Sofia correspondeu ao beijo, seus braços envolvendo-o num abraço que parecia selar aquela conexão recém-descoberta. A brisa fria da noite os envolvia, mas ambos estavam tão imersos no calor do momento que nada mais parecia importar. Quando finalmente se separaram, Armando a segurou contra si, mantendo-a em um abraço apertado, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer instante. Não pensei que poderia me sentir assim, murmurou ele, os lábios próximos ao ouvido dela. Nem que alguém poderia despertar isso em mim. Ela ergueu o rosto, sorrindo com doçura, e o encarou profundamente. O verdadeiro poder, Armando, está no amor e na coragem. E você tem ambos, mesmo que ainda não veja. Por alguns minutos, eles permaneceram juntos, envoltos na presença um do outro sob a luz da lua. Para Armando, aquele momento parecia como uma prece silenciosa, uma promessa de que ele poderia ser alguém diferente, alguém melhor. Depois de um longo instante, ele se afastou levemente, pegando a mão de Sofia e beijando-a com reverência. Sofia, o que quer que aconteça daqui para frente, saiba que você despertou o melhor em mim. Não sei o que o futuro reserva, mas espero que continue ao meu lado. Sofia sorriu, seu olhar cheio de carinho e determinação. Estarei com você, Armando, por cada passo do caminho. Enquanto eles caminhavam de volta para o castelo, lado a lado, Sofia sentiu que aquele simples toque de mão selava uma promessa silenciosa entre os dois. Eles tinham um longo caminho pela frente, e ela sabia que a jornada não seria fácil. Mas, naquele instante, havia algo mais forte que o medo ou a dúvida, havia a esperança, uma chama que ela mantinha viva dentro do coração do rei e que, pouco a pouco, iluminava a escuridão em torno dele. Naqueles dias, a transformação no reino começava a se espalhar como uma lufada de ar fresco. As pessoas falavam baixinho sobre o novo rei, cuja presença parecia menos ameaçadora, como se algo dentro dele tivesse finalmente se acalmado. Nos corredores do castelo, porém, os servos notavam outro fenômeno. O rei passava mais tempo nas câmaras da ala leste, onde Sofia costumava ficar. Naquela noite, Armando caminhou com passos determinados até os aposentos dela, os dedos deslizando pelo corrimão do longo corredor. Ele bateu levemente. Quando a porta se abriu, Sofia estava à sua frente, surpreendendo-o com um sorriso contido. Armando? Ela ergueu a sobrancelha, claramente surpresa pela visita. Ele inclinou a cabeça com um toque de ironia. Devo pedir permissão para ver minha conselheira favorita agora? Provocou ele, dando um pequeno passo em direção a ela. Ela riu, mas logo se controlou, o olhar observador sobre ele. Imagino que o rei raramente peça permissão para algo. Ela respondeu, abrindo espaço para que ele entrasse. Armando deu alguns passos para dentro e olhou ao redor. O quarto de Sofia era simples, mas acolhedor. Pequenas decorações revelavam sua personalidade, uma tapeçaria discreta de bordado detalhado e um vaso com flores do campo sobre uma mesa ao lado da janela. Ele ficou por um momento em silêncio, observando o ambiente, por fim, voltando os olhos para ela. Gostei das flores, murmurou, quase surpreso consigo mesmo por notar algo tão singelo. Ela o observou com um sorriso leve. Elas não precisam de muito para florescer, Armando. Um pouco de água, luz, um ambiente em paz. Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado com o tom que ela usou, e Sofia deu de ombros, como quem não disse nada demais. A conversa fluiu com facilidade e, aos poucos, Armando foi deixando escapar memórias antigas, como pedaços soltos de um quebra-cabeça. Falou dos tempos de infância, das lições rígidas que aprenderá com o pai, que moldaram a postura inflexível com a qual governava o reino. Em certo momento, ele parou e olhou para ela com um olhar mais sério. Já pensou em como é,
Viver cercado por gente que não enxerga quem você é, apenas o título que carrega? Como se não fosse um homem de verdade, só uma coroa. Sofia cruzou os braços, absorvendo o peso da confissão inesperada. Ela caminhou até uma cadeira ao lado da lareira e sentou-se, convidando-o a fazer o mesmo com um gesto de cabeça. Ele obedeceu, deixando-se cair na cadeira ao lado, os ombros visivelmente mais relaxados. Não posso entender como é ser rei, Armando, mas acredito que, no fundo, todos nós ansiamos ser vistos de verdade. Ela disse, cruzando as mãos sobre o colo. Quem sabe, por trás dessa coroa, você ainda se esconda de quem realmente é. Ele sorriu de lado, balançando a cabeça. Talvez você tenha razão, Sofia. E isso é o que me incomoda, você sempre me faz sentir exposto. Sofia inclinou a cabeça, com um ar desafiador. Talvez você precise começar a expor a si mesmo, Armando. Não para mim, mas para o homem que deseja ser. Ele soltou uma risada curta e cansada, apoiando o rosto nas mãos por um instante. E quem disse que eu quero mudar? Você. Ela respondeu, sem hesitação, o olhar dela sério e perspicaz. Se não quisesse, não estaria aqui, buscando respostas, se permitindo questionar. Ele ficou em silêncio, os olhos presos aos dela. Algo naquele olhar o desarmava, como se ela visse através de cada máscara que ele usará por anos. Finalmente, ele se aproximou, a voz quase em um sussurro. Não sei como, mas você me faz pensar que é possível deixar essa armadura de lado. O olhar de Sofia suavizou, mas ela não recuou. O peso da conversa estava em cada centímetro da sala, e o coração de Armando batia rápido, ansioso por aquela proximidade. Então, que tal tentar? Sugeriu ela, erguendo levemente o rosto para ele. Comece comigo, Armando. Deixe a coroa lá fora e me mostre o homem por trás dela. Ele ficou olhando para ela, como se não conseguisse acreditar na simplicidade daquele pedido. Por um instante, seus olhos percorreram cada traço do rosto de Sofia, e, sem pensar, ele ergueu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Era um toque hesitante, mas carregado de algo que ele nunca ousara admitir antes. Sofia permaneceu imóvel, sentindo a mão dele deslizar de seu rosto para a linha do queixo, como se ele tentasse absorver cada detalhe. E então, com uma suavidade inesperada, ele se aproximou, e seus lábios se tocaram. O beijo foi curto, mas profundamente intenso, carregado de promessas e de uma confiança que ele só agora começava a descobrir. Quando se afastaram, ele ainda mantinha os olhos fixos nos dela, respirando fundo. Eu nem sei o que estou fazendo, Sofia. Ela sorriu, levemente. Está apenas sendo humano, Armando. É o suficiente. Naquela manhã, o sol surgia radiante sobre o reino, e Armando sentia que algo monumental estava prestes a acontecer. Ele se encontrava em seu escritório, com papéis espalhados à sua frente, todos representando a mudança que desejava implementar. O cheiro do café fresco se misturava ao aroma das flores que Sofia havia trazido na noite anterior. Enquanto olhava pela janela, ele se lembrava da dor de seu passado, a traição que o tornará amargo e cruel. Mas agora, uma nova força pulsava dentro dele, alimentada pela presença de Sofia. Um leve toque em seu ombro o fez voltar-se. Era ela, com um sorriso sereno que iluminava o ambiente. Pronto para fazer história? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando como estrelas. Estou, respondeu Armando, a determinação ressoando em sua voz. Hoje, não sou apenas o rei. Sou a voz do nosso povo. No grande salão, uma multidão se reunirá para ouvir as novidades. Nobres e plebeus estavam lado a lado, um fenômeno raro que mostrava a esperança crescente na mudança. O coração de Armando batia forte enquanto ele subia ao palanque, com Sofia ao seu lado. Ele olhou para os rostos ansiosos, percebendo que aqueles que o temiam agora depositavam nele suas esperanças. Amados cidadãos, começou Armando, sua voz ecoando pelo salão, hoje é um dia que será lembrado por gerações. Chegou a hora de um novo amanhecer, onde todos têm direito a uma vida digna e justa. Ouvindo essas palavras, murmúrios de aprovação começaram a surgir entre a multidão. Armando prosseguiu, explicando suas novas propostas, uma legislação que visava acabar com a exploração e garantir direitos básicos para todos. Ele falava com paixão, e a cada palavra, o entusiasmo crescia.
No entanto, um nobre levantou-se, a expressão cética marcada no rosto. E se você falhar, Armando? O que acontecerá com o nosso reino? Armando não hesitou. Com um olhar firme, respondeu. Se falhar, será um aprendizado. Mas se não tentarmos, estaremos condenados a repetir os erros do passado. Quero que todos vejam que nosso reino pode prosperar quando governamos juntos, e não apenas por alguns poucos. Sofia, percebendo a tensão, sentiu que era o momento certo para entrar em cena. Com um sorriso caloroso, ela se dirigiu à multidão. Se Armando está disposto a se arriscar, nós também devemos nos arriscar. A mudança é um caminho que trilhamos juntos. Todos têm um papel a desempenhar nesse novo capítulo da nossa história. O público explodiu em aplausos, e Armando se sentiu revigorado. Ele não estava sozinho nessa jornada, Sofia era seu farol, sua parceira. Depois de muitas discussões e debates, o novo sistema foi aceito. As leis que antes pareciam impossíveis estavam prestes a ser implementadas, e o reino estava vibrante com a energia da esperança renovada. Os dias seguintes foram um turbilhão de trabalho. Armando e Sofia se dedicaram a implementar as mudanças, visitando vilarejos e se reunindo com cidadãos. Em cada lugar que iam, o amor e a gratidão das pessoas eram palpáveis. Um sentimento de unidade e esperança florescia onde antes havia desconfiança e desespero. Certa noite, enquanto caminhavam sob as estrelas, Sofia pegou a mão de Armando e a apertou levemente. Você sabe, eu sempre acreditei que seu coração era maior que a coroa, disse ela, sua voz suave como um sussurro. Armando parou, virando-se para ela. E eu nunca teria encontrado esse coração sem você ao meu lado. Você é a razão pela qual lutei. Você me mostrou que um rei não deve apenas governar, mas também servir. Ele se inclinou e a beijou, um beijo que falava de promessas e futuro. Era a confirmação de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. No dia da implementação das novas leis, a praça central estava repleta de cidadãos. Armando e Sofia subiram novamente ao palanque, onde o clima era de pura celebração. Hoje, celebramos não apenas novas leis, mas um novo jeito de viver, anunciou Armando. Um futuro onde todos têm voz, onde todos são ouvidos. Um futuro em que a justiça e o amor reinam supremos. As palmas e gritos de alegria ecoaram, e Armando sentiu que finalmente havia encontrado seu propósito. O amor que ele sentia por Sofia se intensificou ao ver a alegria nos olhos dela, refletindo sua própria felicidade. Mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva, murmurou Sofia, olhando para a multidão. E eu não trocaria isso por nada, respondeu Armando, envolvendo-a em seus braços. Assim, com corações entrelaçados, eles selaram um novo começo, onde amor, esperança e justiça caminhavam lado a lado. O reino, finalmente livre de sombras, estava pronto para brilhar sob a luz do novo dia.